pessoal, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Stephanie Braga, este canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como Deus te formou, como Deus te criou. A história de hoje está inclusa na nossa primeira aula sobre o tema Meu Corpo é um Instrumento de Adoração. Nesse tema, serão 4 aulas disponíveis lá no grupo do Telegram, primeiramente. Depois eu vou compartilhar no blog e depois eu vou compartilhar aqui no YouTube. Então, para você não perder, vou deixar o link do Telegram aqui para você entrar e não perder as próximas aulas, tá bom? Essa aula é a aula 1, onde nós vamos falar com as crianças sobre como Deus as formou e que elas foram feitas para glorificar o nome do Senhor. Para começar, eu quero falar para você que todas as 4 aulas inclusas no tema Meu Corpo é um Instrumento de Adoração foram baseadas em 1 Coríntios 6:20, que diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. E para que as crianças entendam melhor esse versículo, eu fiz um recurso visual. E eu vou mostrar para vocês agora, para a gente poder introduzir a nossa história. E não se espantem, tá bom? Porque eu vou falar como se eu estivesse falando com crianças. Isso é para ajudar você a entender melhor a história e como você pode expor essa história, esse conteúdo para os seus alunos aí. A Bíblia diz que nós somos comprados por alto preço. Tá vendo isso daqui? As crianças certamente vão dizer que é o dinheiro. Isso mesmo, dinheiro. Nós usamos o dinheiro para muitas coisas nos dias de hoje, não é verdade? Para comprar roupa, para comprar alimento, para o papai colocar o combustível no carro, para poder pagar a condução de ônibus ou pagar o Uber. Para tudo nós usamos o dinheiro. Se você quer comprar um presente para o seu amigo, do que você precisa? Do dinheiro. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do dinheiro. E a Bíblia diz que nós somos comprados. Será que nós somos comprados com dinheiro? Afinal de contas, o que tem de mais valioso que o dinheiro no nosso mundo? E aí você inicia essa conversa com as crianças. Depois disso, a gente vai para a segunda etapa desse versículo. A Bíblia diz que vocês foram comprados por alto preço. Sabe o que é que tem mais valor do que o dinheiro? A cruz de Cristo, o sangue de Cristo, tem muito mais valor que o dinheiro que nós usamos para comprar roupa, para comprar o alimento. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo, ele tem muito mais poder, é muito mais valioso. Então, quando a Bíblia diz que vocês foram comprados, não está falando de dinheiro, mas vocês foram comprados através do sangue de Jesus. Vocês sabiam que antes de Jesus vir à terra, morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para as nossas vidas, nós éramos condenados ao pecado? Mas ainda bem que Jesus morreu na cruz e através do sangue dele nós somos comprados. Agora nós não precisamos servir ao pecado, servir às coisas ruins. Nós precisamos servir a Deus fazendo o bem, porque fomos comprados com o sangue de Cristo. E aí a terceira etapa do nosso versículo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem. Olha só, glorifiquem. Tá vendo aqui essas duas crianças, um menino e uma menina? O que eles estão fazendo? Eles estão glorificando a Deus, não é? Eles estão com as mãos levantadas, estão com a boca aberta, estão com os olhos fechados. Com certeza, eles estão adorando, glorificando o nome de Cristo. E você sabe como a gente pode fazer para glorificar o nome de Deus? E aí você pode citar alguns exemplos de como a gente pode glorificar o nome de Deus e também deixar que as crianças participem desse momento, sugerindo coisas que elas podem fazer para glorificar o nome de Cristo. E aí nós vamos para a quarta etapa do nosso versículo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o que? Com o seu corpo. E aí nós temos aqui o nosso bonequinho, que ele mexe a mãozinha, mexe aqui as perninhas, e você pode deixar que as crianças tentem mexer as perninhas, para poder mostrar para as crianças que elas devem glorificar o nome de Cristo, não só com as mãozinhas levantadas ou com a boquinha, mas elas têm que glorificar o nome de Deus com todo o seu corpo. Elas precisam usar os seus pés, as suas pernas, a sua barriguinha, os seus bracinhos, as suas mãos, a sua cabecinha, os seus olhos, tudo para glorificar o nome de Cristo. Não é verdade? Quando a gente vai louvar o nome do Senhor, muitas vezes a gente bate palma, não é verdade? Mas tem horas que a gente precisa levantar a mão, fechar os olhos. Então nós precisamos usar todo o nosso corpo para glorificar o nome de Cristo. E aí você pode falar novamente o versículo com as crianças. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Depois que você exemplificou para a criança esse versículo e você falou para ela sobre esse versículo, explicou para ela
esse versículo para que ela possa entender melhor que ela foi comprada, não foi com dinheiro, mas foi através do sangue precioso de Jesus, você vai introduzir a história. Falando para as crianças que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio à Terra, mas mesmo Jesus vindo à Terra, morrendo por nós na cruz do Calvário, a Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos longe, afastados de Deus por conta do pecado. E aí você vai introduzindo esse assunto com as crianças para que eles entendam que o pecado entrou no mundo e que o pecado a separa de Deus, tá bom? Eu não vou falar tudo aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, muito longo, tá bom? A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos longe de Deus. Vocês sabiam que o bebezinho, ainda na barriguinha da mamãe, ele já nasce destituído da glória de Deus? Mesmo ele não cometendo mal nenhum? Pois é, a Bíblia diz que todos já nascem destituídos, longe de Deus. É muito triste, não é verdade? Mas a Bíblia também diz que quando a gente está na barriga da mamãe, sabe quem está nos formando? Sabe quem está te dando vida? Isso mesmo, Deus, o Criador. Quando você está aqui na barriguinha da mamãe, Deus te ama tanto, tanto, mas tanto, que Ele criou cada pedacinho do seu corpo para glorificar o nome dEle. Ele criou cada parte do seu corpo, seus olhos, a sua boquinha, seu nariz, os seus braços, suas pernas, a sua barriguinha, o seu cabelo. Tudo Deus fez para glorificar o nome dEle. Mas o pecado entrou no mundo. E assim que a criança nasce, ela é destituída da glória de Deus. Ela se afasta de Deus, ela fica longe de Deus. Pois é, a Bíblia diz isso. E é muito triste, não é verdade? Porque enquanto nós estamos aqui na barriguinha da mamãe, nós não conhecemos o mundo, nós não estamos afastados de Deus. Mas aqui na barriguinha da mamãe, olha só, nós somos amados por Deus, protegidos por Ele. Assim como a mamãe e o papai nos ama, Deus nos ama muito mais. Tanto que Ele formou cada pedacinho do nosso ser quando nós estávamos na barriga da mamãe. E Ele fez isso para que você glorificasse o nome dEle através do seu corpo. Para que você usasse as suas mãos para poder louvar o nome do Senhor, para que você usasse a sua boca para falar do amor de Deus para as pessoas, para que você pudesse olhar, para que você pudesse ter os seus olhos e contemplar a natureza, as coisas maravilhosas que Deus fez. Deus te criou para glorificar o nome dEle. Quando você ainda estava na barriguinha da sua mamãe, você nem sabia qual seria o seu nome, mas Deus já sabia. Você nem sabia quem era Deus, mas Ele já tinha toda a sua vida planejada, porque Ele te ama e porque Ele projetou a sua vida e porque Ele criou todo o seu corpo para glorificar o nome dEle. Mas o pecado entrou no mundo. O pecado, ele nos afasta de Deus de uma maneira horrível. E cada vez que a gente pratica o que é mal, a gente quer praticar mais ainda. Sabiam disso? Pois é. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Que nós estamos longe, afastados da glória de Deus. Que nós não podemos contemplar as coisas maravilhosas que Deus fez porque nós estamos destituídos longe da glória de Deus. Assim, todos nós nascemos com o nosso coração voltado para as práticas mundanas, para o pecado. E aqui eu fiz essa bonequinha com esse coraçãozinho e o velcro para poder me auxiliar na troca dos corações. E o coração das pessoas já nascem assim, na escuridão, já nascem cheio de pecado, já nasce no pecado, já nasce destituído, longe de Deus. E quem está longe de Deus não sabe como fazer as coisas boas. Quem está longe de Deus não sabe como ser parecido com Cristo, pois quem está longe de Deus está perto de quem pratica o mal. Quem está longe de Deus está perto de quem? Se essa pessoa está longe de Deus, de quem ela está perto? O coração dela está longe de Deus, logo ela pratica coisas ruins. Ela conta mentiras, ela fala palavrões, ela desobedece o papai, desobedece a mamãe, porque o seu coração está longe, o seu coração está afastado de Deus. O seu coração está na escuridão, está na completa escuridão. Não há luz, só há escuridão nesse coração. Não há alegria, só há tristeza. E a alegria que tem não é uma alegria verdadeira. É isso que o pecado faz com as pessoas. Todos nós já nascemos assim, destituídos, longe de Deus. Mas ainda bem que Deus tinha um plano para isso. Deus sabia que todas as pessoas nasceriam destituídas da glória dele. Por isso ele enviou Jesus à terra. E Jesus veio com uma missão muito bonita.
com uma missão de salvar todas as pessoas que quisessem se achegar novamente a Deus. Então Jesus, ele veio à terra e ele morreu na cruz por nós. Ele levou uma cruz pesada, uma cruz que foi muito difícil de carregar porque era muito pesada. As pessoas bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram Jesus sofrer coisas horríveis. Mas através do sangue de Jesus, o sangue vermelho precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas, nós podemos ser alcançados por esse sangue precioso. E esse sangue precioso, ele limpa o nosso coração. Mas para ele limpar o nosso coração, a gente precisa acreditar e crer que Jesus era o Filho de Deus e que ele fez esse sacrifício por nós, para que nós pudéssemos estar perto de Deus. Nós precisamos receber Jesus no nosso coração para que o sangue dele, o sangue precioso que foi vertido na cruz por nossas vidas, possa limpar o nosso coração de todo o pecado. O sangue de Jesus, e só o sangue de Jesus tem poder para fazer isso. Só o sangue de Jesus tem o poder de tirar todo o mal, de limpar todo o coração e deixar a vida da pessoa limpinha, sem pecado nenhum. Através do sangue de Jesus, quando você recebe Jesus no seu coração, o sangue de Jesus ele passa a limpar o seu coração. E tudo aquilo que antes era pecado, agora já não tem mais pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus ele é tão poderoso que ele limpa o seu coração de uma maneira inexplicável. E aquelas coisas ruins que você praticava antes, aquelas coisas ruins que as pessoas praticavam antes, agora elas já não praticam mais. Sabe por quê? Porque o coração dela foi transformado, o coração dela foi limpo, foi purificado através do sangue de Jesus. E só Jesus tem o poder para fazer isso. Só o sangue de Jesus tem o poder de pegar a pessoa que tem mais pecado e retirar tudo. Sabiam disso? Não importa a quantidade de erro, o quanto errou, o quanto pecou, o sangue de Jesus tem poder para limpar, deixar esse coração renovado, purificado. O sangue de Jesus tem poder para fazer isso, para limpar o seu coração. E quando o seu coração estiver limpinho assim, você não vai estar mais destituído longe de Deus. Você agora terá Jesus no seu coração, morando dentro de você. E você poderá estar pertinho de Deus. Quando você estiver assim, pertinho de Deus, sabe o que você tem que fazer? Você tem que continuar. Lembra do versículo de glorificar? Pois é, você tem que continuar glorificando o nome de Deus. Mas glorificar só com a boca? Não, você tem que continuar glorificando o nome de Deus com todo o seu corpo. A cor verde me lembra a árvore, sabia? A árvore, ela começa com uma sementinha bem pequenininha. Vocês já viram a semente de uma árvore? É bem pequenininha. Mas quando ela é plantada, a árvore cresce, mas ela cresce tanto. E assim é comigo e com você. Quando nós recebemos Jesus e deixamos ele limpar o nosso coração, a gente começa pequenininho, sabe? A gente começa fazendo pouquinhas coisas, mas à medida que Jesus vai limpando o nosso coração, a gente começa a crescer. A gente começa a amar as pessoas de todo o nosso coração. A gente começa a orar mais, a gente começa a ler a Bíblia mais, porque a gente quer crescer. E quanto mais a gente cresce, mais perto de Deus a gente está. Mais a gente vai glorificando a Deus, mais perto de Deus a gente está. E é tão bom poder glorificar a Deus todos os dias. Depois que você recebe Jesus no seu coração, ele te limpa, te purifica, deixa o seu coração limpinho, deixa a sua vida novinha, sem pecado, sem coisas ruins. Você precisa continuar glorificando a Deus. Você precisa continuar orando, você precisa continuar lendo a Bíblia, continuar amando o próximo, precisa continuar obedecendo, não só a Deus, mas obedecendo ao papai, à mamãe, à professora, aos seus líderes. Você precisa ser obediente. Você precisa continuar crescendo. E assim, se todos os dias você se lembrar de glorificar a Deus, e todos os dias você orar, você ler a Bíblia, você vai crescer para Deus. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai ficando perto de um lugar especial que Jesus tem preparado juntamente com Deus para você. Para você que creu que Jesus veio em carne, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue pela sua vida. A você que creu e recebeu Jesus e deixou que o sangue dele limpasse e purificasse seu coração. A você que continuou glorificando a Deus. A você que continuou todos os dias orando, lendo a Bíblia, amando, obedecendo, servindo a Deus de todo o seu coração. A você
que foi fiel a Deus todos os dias, que glorificou o nome dele todos os dias. A você que for fiel, a Bíblia diz que Deus está preparando um lugar lá no céu. Um lugar onde as ruas são de ouro, onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, não haverá dor, onde não haverá luz, porque o próprio Deus irá iluminar tudo. Lá não vai ter escuridão, lá não vai ter sofrimento, não vai ter pecado, só vai ter adoração. Nós vamos glorificar a Deus o dia inteiro, nós vamos louvar o nome de Deus o dia inteiro, nós vamos adorar a Deus o dia inteiro. É um lugar lindo que Deus tem preparado para mim e para você, mas para isso a gente precisa entender que nós pecamos, precisamos entender que nós precisamos receber Jesus no nosso coração, para que Ele limpe o nosso coração, deixe nosso coração purificado, limpo. E assim nós vamos continuar glorificando, louvando, exaltando o nome de Deus todos os dias, para que um dia Jesus, Ele venha nos levar para esse lugar maravilhoso que é o céu, que Ele está preparando com tanto carinho para você. Mas você precisa receber Jesus no seu coração. O primeiro passo para você alcançar esse lugar lindo que Deus tem preparado para você é você receber Jesus no seu coração. Todos nós pecamos, todos os dias a gente peca, todos os dias a gente erra, todos os dias a gente conta mentira. Mas você hoje pode tomar a decisão de receber Jesus no seu coração e deixar que Ele limpe o seu coração, para que você pare de mentir, para que você pare de falar palavrões, para que você seja uma pessoa mudada, transformada. Quando você recebe Jesus, Ele passa a morar no seu coração, a morar dentro de você, a habitar dentro de você. E aquelas coisas que você fazia antes, você não vai fazer mais agora, porque Jesus está dentro de você. E Jesus, Ele não pratica o que é mal. Jesus, Ele não fala palavrão. Jesus, Ele não desobedece. Jesus, Ele não tem ódio. E se você receber Jesus no seu coração, Ele vai passar a habitar dentro de você. E tudo aquilo que você fazia de errado, que te fazia sofrer, já não vai existir mais, porque Jesus passará a habitar dentro de você, morar em você. Você será templo, casa de Deus, e Ele passará a habitar em você. E aquelas coisas ruins já não vão mais fazer parte da sua vida. Mas para isso você precisa abrir o seu coração, deixar Jesus entrar. Bom, essa é a nossa primeira história. Ela é voltada principalmente para que a criança entenda que ela é pecadora, a condição pecadora. Todos nós nascemos destituídos, longe, afastados de Deus. Por isso, nessa primeira aula, a gente apresentou o plano de salvação para a criança, para que ela entenda que mesmo ela estando longe, afastada de Deus, mesmo que todas as pessoas estão destituídas da glória de Deus, que Deus criou um plano para que todas as pessoas pudessem se achegar a Ele novamente, que foi Jesus, o plano perfeito. Tá bom? Eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula. Se você quer conferir toda essa aula, eu vou deixar o link aqui para você poder conferir. Se você quer aprender como contar histórias bíblicas, vou deixar também aqui o link do meu livro digital Contação de História Bíblica. Eu tenho certeza que vai ser útil e bênção na sua vida. Esse é um livro digital que muitas pessoas estão usando para ministrar cursos aí nas igrejas. E você vai ter esse material, vai poder estudar esse material, vai poder aprender com esse material e também ensinar aí as pessoas da sua igreja, da sua região, sobre como contar histórias bíblicas para as crianças. Beijo, tchau, tchau!